Graça e paz, igreja. É um privilégio estar aqui. O pastor Samuel está em Capão da Canoa, na nossa igreja lá em Capão, dando a palavra hoje da noite. O pastor Fernando está em Nepal, o pastor lá, líder lá em Capão. E nós estamos aqui para falar de um assunto que é bastante motivante a gente entender o que acontece com a salvação. O que significa a salvação? Antes disso, eu já sou o homem dos avisos aqui, o homem da boné. Então nós estamos com o convite já, e os irmãos que quiserem entrar em contato comigo, eu já tenho os convites da próximo jantar. Vai ser um jantar especial na Sociedade Germânia, dia 23 de agosto. Então faltam 22 dias para o nosso jantar, é uma segunda-feira, onde o nosso irmão e prefeito José Fortunati vai dar o seu testemunho. Então é a história do primeiro prefeito cristão batizado nas águas aqui em Porto Alegre. Então, como eu já havia pedido de manhã, que a gente cubra em oração aquele evento, a vida do irmão, que vai ser um momento de uma graça na nossa cidade. Eu dei um testemunho de manhã que eu tenho um dos sócios que eu venho convidando há anos para participar de uma janta da Doneca. E já há alguns anos ele já vinha dizendo, não, eu nem mais o convido. Mas nessa janta eu comentei com ele que o irmão Fortunati ia dar o testemunho. E ele disse, não, me avisa mais próximo do dia que eu estarei lá. Então você vê que vai ser muito fácil convidar um amigo seu, um parente, que tem resistência de vir na igreja, até tem resistência de ir numa janta da Doneca. E eu creio que vai ser ali nós vamos ter que cuidar muito bem da lotação. Então, o ingresso na mão não é sinal de lugar. Você tem que entrar em contato, confirmar, fazer o pagamento, porque nós vamos fazer uma operação, eu brincava de manhã, uma operação casadinha. Você, para ir, que já está batizado, que já conhece a Deus, você tem que levar alguém que não conhece ainda, para dar oportunidade àquele jantar, nós tirar uma hora aproveitamento. Amém? Amém? Então, eu ia até pedir para nós orarmos pelo prefeito, o pastor Rogério já orou aqui, então já abençoamos ele, a vida dele, que é uma bênção nas mãos de Deus. Então, a salvação é uma coisa tão importante, e é importante a gente saber o significado. E por que tantas pessoas como nós, damos tanto valor à salvação, e outras não estão nem aí? Vocês já notaram isso? A gente dá um valor imenso. Olha a foto que eu coloquei ali, a pessoa ali, grata a Deus, não tem palavras, tem uma música que nós podemos cantar depois, não temos palavras para agradecer. Em compensação, quantas pessoas não estão nem aí? Alguma coisa está acontecendo, alguma diferença tem, O que acontece, nós vamos estudar essa noite. Vamos ver hoje então alguns motivos pelos quais não podemos negligenciar tão grande salvação. Então é uma bênção a salvação que nós recebemos, nós mesmos entender melhor a salvação e também poder ser usados por Deus para falar do real significado para os outros. Então, nós pretendemos agora, nesses próximos minutos, responder à luz da Bíblia essas questões. Ser salvo é ser salvo de quê? De que nós somos salvos? Muita gente diz, eu sou salvo, não tem ideia de que é salvo. Salvo por quem? Quem que realizou a salvação? Por quê? Por que foi salvo? Como foi salvo? Mediante o que foi salvo? E foi salvo para quê? Tudo tem um significado. E isso é muito relevante à nossa vida aqui. Nós não temos outras chances, outras oportunidades. Os kardecistas falam em reencarnação, a Bíblia é bem clara, é uma oportunidade. Se nós não entendermos agora e não soubermos responder essas questões, nós estamos perdendo algo muito significativo. Então a primeira questão, salvo de quê? O significado de ser salvo. Eu fui no dicionário, aquele dicionário hoje está fácil na internet, e eu recebi ali como resposta salvação.
é igual a resgatado ou libertado de alguma calamidade ou catástrofe. Dar saúde a um doente, preservar, livrar da morte, livrar do inferno. Era uma das definições do dicionário. O sentido bíblico de salvação é realmente esse: é resgatado ou libertado de alguma calamidade. E qual é a calamidade que nos espera? Pensando bem, de que nós estamos sendo salvos? Essa é uma grande questão. Eu me inspirei até para falar desse assunto para vocês num livro que eu tenho lido e relido nos últimos anos, que é o título do livro: é salvo, vírgula, de quê? Interrogação. É bem o título desse slide. De que nós somos salvos? Se não tem nenhuma calamidade à vista, nós não precisaríamos ser salvos. A oração de Maria, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus, meu Salvador. O catolicismo ensina que a Maria é imaculada. Uma pessoa que não está sujeita a nenhum pecado não precisa de um Salvador. É verdade. Não está sujeito a nenhuma calamidade à frente. Então é uma coisa completamente antibíblica, porque nós todos, a Bíblia diz que pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Então estamos frente a frente, está na nossa frente um abismo, uma grande calamidade. Então, a calamidade que nos espera é recebermos o resultado dos nossos próprios erros, dos nossos pecados, e receber, consequentemente, a ira de Deus. Eu sei que é uma questão muito forte, é uma palavra muito forte a gente falar sobre a ira de Deus. Eu me lembro muito bem do meu amigo Montanha, José Montanha, primeira vez que ele foi convidado e entrou no nosso grupo caseiro lá, a nossa célula. E nós estávamos fazendo um estudo bíblico e em dado momento a gente estava lendo sobre a ira de Deus. Mas na primeira oportunidade, ele tinha feito até uma parte do seminário católico, há alguns anos atrás, ele pegou a palavra e disse que ele não concordava, porque Deus não tinha ira. Nós ficamos assim, é difícil confrontar a pessoa a primeira vez chegando na nossa casa. Então foi um momento muito delicado. A gente foi mais se basear na Bíblia, lemos alguns versos na Bíblia, enfatizando a presença de uma característica de Deus, um atributo de Deus, que é a ira de Deus. Evidentemente que Deus é amor, Deus é bondade, Deus tem uma sequência de atributos, mas a ira é um dos atributos. Nós, só para termos ideia, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos, para podermos entender o povo de Deus, apesar de que nós caímos da forma que fomos criados, pelo pecado, houve uma queda do homem, então nós não podemos ser tomados assim ao pé da letra, mas a gente ama porque Deus é amor. A gente tem bondade no coração muitas vezes porque Deus tem bondade. E a gente se ira, a gente se revolta, fica indignado contra o pecado, contra uma mentira, contra uma injustiça, e a gente pode provar no nosso coração, diariamente vem as notícias, e você não fica indignado? Eu fico. Hoje em dia está muito na moda essas violências contra menores, esses abusos sexuais. Cada notícia dessa é uma indignação, é uma ira que entra no nosso coração, porque nós fomos criados à imagem de Deus, e Deus, pela sua santidade, Ele abomina o pecado, ama o pecador. Então Ele tem essa ira contra o pecado, contra a injustiça. Então, um Deus que não reagisse contra o mal em seu mundo seria moralmente perfeito? A ira de Deus representa o seu ódio pelo pecado e é a expressão da sua justiça. A ira de Deus pode estar fora de moda, mas se queremos conhecer a Deus, é vital que enfrentemos a verdade a respeito da sua ira. De outro modo, não entenderemos o Evangelho que nos salva da ira, nem a causa de Jesus Cristo morrer numa cruz, nem a maravilha do amor redentor de Deus. Porque tudo isso que Ele enfrentou na cruz para nos livrar dessa ira que estava sobre nós.
E eu convido os irmãos em casa a lerem Efésios capítulo 2. Esclarece muito bem essa questão, qual era a nossa posição antes de conhecer a Cristo, antes de sermos salvos, e qual era a nossa posição posterior. Efésios capítulo 2. A ira de Deus jamais é caprichosa, moralmente errada ou injusta, como pode ser a ira dos homens. A nossa ira, primeiro, pode ser totalmente enganosa, o nosso ponto de vista pode estar totalmente errado, porque a gente tem uma falha de percepção. Mas Deus, como não falha, a ira dele sempre é justa. Até a nossa ira pode ser justa, porque um grande erro está sujeito a uma ira. A grande questão é como nós respondemos quando estamos irados a esta ira do nosso coração. Por isso que a palavra diz: ireis, mas não pequeis. O que a gente faz com a nossa ira, muitas vezes é completamente errado. É condenar o irmão, agredir com a nossa ira em palavras ou em ações a outra pessoa. Por isso que é muito importante nós não respondermos a ira naquele momento. Nós aguardarmos um tempo, até para melhorar o nosso julgamento, para depois nós agirmos. E aí, mais equilibrados, porque a ira, meus irmãos, ela mexe com todo o nosso ser. Eu garanto que uma pessoa irada, ela muda o batimento cardíaco, ela muda a pressão arterial. Eu me lembro que nós estávamos recém-convertidos e nós estávamos saindo desse culto da noite, do domingo. Eu e minha família estávamos atravessando para pegar ali no Peçanha da Marechal Andréia, e tem uma parada de ônibus bem na curva, quando a gente está dobrando à esquerda para ir para o Iguatemi. E nós estávamos em plena curva, com os carros atrás de nós, e tinha um rapaz bem jovem assaltando uma senhora de idade, retirando a sua bolsa, que estava a tiracolo, assim, no braço. E ele puxando e ela segurando, e a gente em plena curva, e veio uma ira na nossa família. Nós estávamos com o vidro fechado, a nossa ira era contra o que estava acontecendo, a revolta de uma pessoa que não tinha como se defender, e nós estávamos recém-convertidos, e nós levantamos a mão e dissemos assim: demônio, sai agora em nome de Jesus. Mas foi uma coisa tão instantânea, que o cara largou a bolsa toda assim, e já tinha tirado a bolsa da mulher, largou a bolsa e saiu correndo sem a bolsa. E para nós foi um ato de fé, assim, né? Porque ele não ouviu a nossa voz, o nosso carro estava fechado até. Mas a gente ficou indignado. Se eu pudesse medir o meu batimento cardíaco, estava alterado, a pressão estava alterada, a nossa voz muda. Isso não acontece com vocês? Então, isso, muitas vezes a gente pode se culpar por estar irado. Mas isso é a resposta que Deus nos criou assim, a semelhança dele, para ter uma certa compulsão, uma indignação frente a uma coisa errada. Se a gente não tivesse essa atitude de revolta, nós seríamos um ente amoral. Não teríamos uma condição de julgar entre o bem e o mal. Uma pessoa que vê uma injustiça tamanha e ela fica do mesmo jeito que estava antes, ela está praticamente morta moralmente. Dá para entender? Então o que a gente faz com a ira que é muito importante, é muito relevante. Até tem uma brincadeira, porque quem está aqui pela primeira vez, a gente não costuma ter nenhum sinal místico, nenhum objeto místico, para adorar a Deus. Basta o nosso coração, a nossa intenção. Mas a gente fala que quando a gente está irado, o bom é colocar na boca, encher a boca com uma água benta. E porque quando a gente é irado, vai lá na cozinha, pega uma água benta que está separada e enche a boca. Você não vai pecar, você pode se irar, mas não pecar, como diz a palavra. Por que a água benta vai fazer efeito? Porque enquanto você está com a boca cheia d'água, você não vai poder pecar. Então é só uma brincadeira, não tem água nenhuma, qualquer água é abençoada por Deus. Então o simples fato de você reter a sua ira para depois tomar uma atitude com mais consciência é o mais relevante nessa brincadeira. Então,
a grande pergunta é o seguinte: será que cremos que há uma ira ainda por vir? Eu convido os senhores, os irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Está lá no final do Novo Testamento. Porque a nossa cultura, parece que a maior incredulidade da nossa cultura é a descrença na ira de Deus e na promessa infalível de julgamento para a raça humana. Poucas pessoas creem que haverá o dia da ira. E nós, em Sofonias, capítulo 1, como está escrito ali, fala da ira de Deus. Isaías 61, que a gente está acostumado a muito ler e cantar aqui na igreja, fala do dia da vingança do nosso Deus. E Paulo fala em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui está bem claramente que há uma ira vindoura, só que aqui também está falando da salvação da ira. Através desse Jesus que nós temos, ele vai nos livrar, vai nos salvar dessa ira vindoura. Se a gente quiser ler, tem Sofonias 1, você pode anotar, Isaías 61, que fala que nós fomos chamados, ungidos, para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração, aos oprimidos, e também para pregoar, para anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Mas que dia é esse? Onde vai ser derramado a ira dele, onde vai ser feita a justiça sobre os atos do ser humano. Está claro que para os que estão em Cristo Jesus, esse dia ele está livre, ele já está salvo desde agora, aliás. A nossa cultura, como eu já disse, ela não crê nisso. E até muitos cristãos creem em Cristo, mas acham assim: não, mas Deus não vai derramar sua ira, Deus é amor. Mas Deus é justiça também. E Deus não mente. Ele diz que vai ter o dia da ira, ele vai separar o justo do injusto. E agora eu pergunto para vocês: quem não crê no dia da ira, no dia da vingança de Deus, sobre toda essa impiedade que nos rodeia, alguém chamaria um bombeiro se não há fogo? Alguém chama um bombeiro se não há fogo? Quem precisa de um salvador quando não há nenhuma ameaça de condenação à vista? Por isso que às vezes é tão difícil levar uma pessoa para a igreja, ou até numa janta da Donep, ou convidar para um grupo célula, porque as pessoas não estão nem aí com o Salvador. Vocês já notaram isso? Porque elas não, na realidade, em primeiro lugar, elas não viram o perigo que elas estão vivendo. Qual o perigo que elas estão vivendo? Qual é o perigo que está sobre elas? Então, por isso que para elas não faz falta o Salvador. Parece até ridículo um convite desses. Não, vamos lá na minha igreja. A salvação, que é o estudo de hoje, é justamente o livramento da ira que há de vir. Então esse é o significado da salvação. Salvação de quê? Da ira de Deus. A pior coisa que alguém que não é salvo deveria querer encontrar depois da morte seria quem? A Deus. Ele nem tem noção disso. Mas a pior coisa que ele poderia querer encontrar depois da morte, alguém que não tem Jesus, que não é salvo, é encontrar Deus. Parece incrível, parece até algo estranho que a gente fala, mas já pensou você se encontrar e receber a ira de Deus? E é por isso que às vezes a gente é tão chato. Ninguém lhe acha chato? Tem muitos que me acham chato. Nem sabe, né? Alguns irmãos aqui, sabe? Tem gente assim que diz: lá vem o Berto de novo, lá vem mais um convite da Donep, lá vem ele mais uma revista para dar. Por quê? Porque a gente está preocupado, a gente ama essas pessoas. Porque o perigo é iminente. Segunda-feira passada,
eu fui no enterro de uma menina, eu, o Sérgio e a Tayla, minha sobrinha, uma menina de 16 anos, que morreu numa festa lá em Porto Seguro, uma menina aqui de Porto Alegre, essas festas que os colégios fazem. 16 anos ela já usava êxtase, usava drogas e usava álcool. Aproveitou a vida numa velocidade incrível e morreu aos 16 anos. E o final dessa história dessa menina eu vou contar mais tarde. Mas o dia da nossa partida daqui, a gente não sabe. O dia a gente não tem noção. Então nós temos que estar preparados. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te para te encontrar com teu Deus. Já pensou se tu não está preparado para te encontrar com Deus? Então a Bíblia avisa: prepara-te para te encontrar com Deus. Então a gente já matou a primeira resposta. Salvo de quê? Aquela questão que quando eu comprei o livro rápido, eu vi esse livro, me inquietou. Salvo de quê? Nem eu fiquei meio assim, né? Eu vou comprar um livro. O livro me abriu muitos olhos. Salvo agora por quem? Quem que é o autor da salvação? Nós cantamos aqui, né? O autor da salvação. João 3,16. Se você é novo na fé, eu lhe digo uma coisa: se tenha um versículo que você deve decorar. Se você não decorou nenhum versículo ainda, tem um versículo que você deve decorar, que é João, capítulo 13, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu digo que esse versículo é importante a gente decorar? Porque ele é um resumo de toda a Bíblia. Nele estão todos os conceitos básicos da Bíblia. Se você tiver que contar o Evangelho em 30 segundos para alguém, você lê, ou você recita, né, João 3,16. Porque aqui fala o autor da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então foi Ele que tomou a iniciativa. Então a pergunta: salvo por quem? É por Ele. O próprio Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Nenhum ser humano tem recursos, poder, dinheiro ou méritos para se salvar. O poder necessário para o resgate não está em nós, ele vem de Deus. A salvação é pelo Senhor, porque Ele somente pode efetuar. E a glória do Evangelho é o quê? Que ao nos salvar, Deus nos salva de si mesmo. Você se lembra da primeira resposta? Nós somos salvos da ira dele, mas Ele que nos salva de si mesmo. Então esse é o amor dele. Ele é um Deus de justiça, Ele precisa fazer justiça, e ele é o legislador e Ele é o juiz, mas Ele também é o nosso redentor. Então esse versículo é o mais importante, é o resumo da Bíblia, porque ele fala do autor da salvação. Ele fala também, já resolve também a terceira pergunta: salvo por quê? É o mesmo versículo. Qual é a motivação? Por que nós fomos salvos? Qual foi a motivação? Foi o amor dele. O próprio versículo diz: porque Deus o que? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Até nós de manhã, que veio no culto, um rapaz que foi recuperado lá na chácara da tia Noemi, ele cantou uma música que dizia assim: você pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Isso aí é algo que eu até chorei ali no lugar, porque é muito lindo você saber que Deus, até Deus, para provar isso que ele cantou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ninguém consegue amar em nenhum nível se não der. Você pode até dar sem amar. Muitas pessoas dão, fazem cheque, ajudam pessoas e nem conhecem as pessoas e nem têm o prazer de amar as pessoas que estão recebendo. Mas é impossível amar sem dar. Não tem como amar uma pessoa sem dar uma atenção, sem dar um carinho, sem exercer o perdão. Se tu não der em nenhum nível, não existe amar sem dar. Até Deus amou de tal maneira que deu. Então, por isso que
um dos sinais que nós vamos ver aqui de alguém que está realmente convertido ao Senhor, ele é generoso. Uma pessoa generosa, ele ama os outros realmente. Quando ele é generoso, quando ele dá. Então, em 1 João, não precisa abrir a Bíblia, 1 João 4:9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em ter enviado o seu Filho para nós termos vida. É uma outra maneira de falar o que João 3,16 já falou. A manifestação do amor de Deus em nós é pelo envio do seu Filho para nós. E isso é um fato tão importante, mas que às vezes não é relevante para as pessoas. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: o que Jesus fez. E esse fato de Deus dar a vida dele em nossa troca. Ele já potencialmente salvou todas as pessoas que nasceram e vão nascer. É como se o exemplo que eu posso dar, eu dou para o Orlando, deposito na conta dele R$1 milhão. E vou lá, deposito, cheque compensa, está lá na conta dele. Eu dei para ele ou não dei o valor? Se saiu da minha conta, acreditou na conta dele. Eu dei para ele ou não dei? Ele nunca ir lá sacar aquele dinheiro, nunca se apropriar daquele dinheiro, nunca preencher o cheque e vai lá na boca do caixa ou compensa, em outra agência. Se ele nunca fizer isso, essa é a minha doação que eu fiz para ele, teve relevância na vida dele? Mudou alguma coisa na vida dele? Então, Jesus já fez, Deus enviou seu Filho, e aquilo realizou a nossa salvação para todas as pessoas, não foi para nós os privilegiados que estamos aqui na igreja e fomos batizados. Ele já fez por todas as pessoas, só que as pessoas precisam tomar uma posição, ir lá e se apropriar daquilo que Jesus fez. Então elas estão vivendo ainda no sofrimento, mas o que Jesus fez já foi consumado. Glória a Deus. Então, essa é uma grande questão de a gente, eu creio que é uma boa maneira, e uma maneira mais fácil até de pregar o Evangelho. Olha, eu tenho uma grande notícia para você, você não precisa fazer nada, já foi feito por você. É você precisar sacar isso, começar a usufruir disso na sua vida. Então, isso é o amor de Deus. Ele já fez por nós, e não só por nós, para todas as pessoas. Por isso que a gente não se cansa o pastor Samuel não se cansa de repetir aqui: vamos convidar pessoas, vamos convidar pessoas. A igreja chegou em Jantas da Doneve pagar para pessoas, dizer, se você levar alguém que não conhece ainda a verdade, a igreja paga até um ingresso, que vai ouvir lá uma porta de ouvir essa mensagem. Então, é o amor de Deus que fez isso por nós. Não há o que nós poderíamos fazer para ter esse direito. Então, agora a outra pergunta, outra questão: salvo como? Como que nós fomos salvos? Como é que agora nós temos a garantia que nós somos salvos? Em Efésios 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, é pela graça de Deus que nós fomos salvos. E graça quer dizer favor imerecido. Se nós formos, por que a graça de Deus não pode ser comprada? Se ela é graça, é por favor. Se nós tivéssemos direito, então não seria graça. Eu digo assim, a graça é um presente. Se alguém merece um presente, não é porque eu mereço um presente ou você merece um presente que nós somos salvos. Se a salvação aqui em Efésios diz que é pela graça, então não é por merecimento. Se fosse por merecimento, não seria um presente, seria um salário. A própria apóstolo Paulo diz, porque aquele que trabalha, o salário não é mais um presente, o salário já é uma dívida. Porque terminou o mês, o patrão está devendo o salário para o trabalhador, não é verdade? Porque ele trabalhou, ele não é mais um presente. Então não é por nós trabalharmos, nós agirmos, até a sequência dos pontinhos ali, diz assim: mediante a fé, isto não é dom de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
não é para minhas obras, senão não seria um presente, seria já um pagamento. Deus nos salvaria em troca de eu fazer alguma coisa para Ele. Nós estaríamos fazendo uma troca, assim, uma transação, tipo uma transação comercial. Eu faço umas obras para Ele, eu abro a minha casa, eu tenho célula, eu ajudo na igreja, eu dou dízimo, eu faço uma série de coisas e Ele me dá a salvação. Mas a Bíblia diz que não é por obras. A salvação é o dom de Deus. E é pela graça, mediante a fé. Então foi pelo sacrifício de Jesus, que tem ali uma foto do filme, né? A Paixão de Cristo. Foi pelo sacrifício de Cristo lá na cruz que Ele se entregou voluntariamente para nos dar vida. E nós vamos entender na sequência o que não teria outra maneira de ser por Ele, que Ele veio mandado de Deus, se entregou voluntariamente e Ele não tinha pecado nenhum. Então, esse é um outro aspecto da salvação. E nós vamos entender melhor nesse estudo agora da dupla imputação. Nós, pecadores, manchados pelo pecado, né, não temos mais parte com Deus. A Bíblia diz que o pecado, né, afasta o homem de Deus. Há um abismo entre o homem e Deus. Não tem, ele está irreconciliado, está em dívida com Deus, está, tanto que depois nós vamos ser reconciliados, ele está em inimizade com Deus, está em pecado, ele cometeu, né, esse afastamento de Deus. Então tem um exemplo muito claro, de uma criança chega numa sorveteria, pega um sorvete, o sorvete custa R$2, a dona da sorveteria serve o sorvete, ele começa a comer o sorvete, ele pega no bolso e ele vê que só tem R$1, e ele dá R$1 para ela, e ela, só você deve R$1, e ele não tem. Chega alguém, um adulto, e pega e dá R$1 que ele estava devendo. Ele estava com dívida ou não estava? Estava com dívida. Ela pega, paga a dívida, matou a questão. Ele não está mais com dívida, ele não cometeu nenhum crime, e ele deu pela graça, né, aquele presente para ele. Agora imagine a seguinte situação: quando ela cobra R$1 que estava faltando, ele sai correndo da sorveteria, sai fugindo da sorveteria, e vai lá, a polícia pega ele e traz de volta. Aquele mesmo homem fica com pena dele e paga R$1. Resolveu a questão? Será que resolveu a questão? Tem algum advogado aí? A dívida foi paga, não foi? Só que moralmente agora ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime. Então ela pode denunciar ele, fazer uma causa. Até eu acho que o exemplo está errado. Um adulto, né, uma criança não pode imputar, não pode, vamos supor, denunciar na justiça. Vamos supor que fosse um adulto. Ela está na mão dessa senhora, da dona da sorveteria, indiciar ele ou não. Ela tem todo o direito ainda de indiciar, porque ela foi furtada, o dinheiro foi pago por outro, mas ela foi furtada. Moralmente houve uma lesão ali. Ela pode, pela graça, simplesmente não fazer a denúncia. Ela tem esse direito também de não fazer a denúncia. Então, o que Jesus fez por nós, Ele fez as duas coisas. Ele pagou o preço do pecado, por isso a dupla imputação. A primeira parte, o homem está preto ali, simbolizando a sujeira do pecado. E Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei, Ele tinha toda a justiça nele. E foi pago o preço do pecado, essa dívida foi paga imputando o pecado nosso em Jesus, lá na cruz. Mas ao mesmo tempo, a pureza de Cristo, a justiça de Cristo, nele não foi encontrado nenhum dolo, nenhuma mácula, ela foi transferida para o cristão. Então, ao mesmo tempo que Jesus pagou uma dívida, Ele transferiu a justiça dele para nós. E lá em Mateus 5,20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o fato da primeira parte de Jesus ter nos levado o nosso pecado, não daria, podia nos tirar até do inferno,
mas não nos daria justiça. Nós ficaria neutro para Deus, mas nós pegamos a justiça de Jesus e colocamos em nós. Aí sim que nós poderemos entrar no reino dos céus. Então nós estamos sem pecado e com uma justiça plena. Então Jesus tinha cumprido toda a lei com perfeição, então era totalmente justo. Deus imputou nossos pecados na pessoa de Cristo, e nele, Cristo, foi depositada a ira de Deus. A ira que estava sobre nós, os salvos, e potencialmente todas as pessoas poderiam estar salvas, se quisessem, né? Esta ira de Deus que nós falamos na primeira questão, ela foi transferida para Jesus na cruz. Eu não tinha entendido quando eu vi aquele filme Paixão de Cristo, quando Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Alguém se deu conta dessa pergunta? Pai, por que me abandonaste? Foi a transferência do pecado, da culpa nossa para Cristo, e a saída do Espírito de Deus que não convive junto com o pecado de Jesus. A ira de Deus entrou em Jesus naquele momento, e ele declarou: Pai, por que me abandonaste? E era nós que deveríamos estar ali sofrendo aquela ira, no dia da ira. E ele pegou antecipadamente e sofreu a ira que estaria sobre nós. Então a obra é tão magnífica que a gente não pode ficar simplesmente parado, ficando se alegrando, levantando as mãos na igreja, dando glórias a Deus, comendo um almoço aqui maravilhoso, indo nos retiros, se alegrando e não falando nada para os outros. E os outros estão vivendo sob um perigo constante. Então, toda aquela transferência é algo impensável para nós sermos seres humanos. Imagine um homem sofrer como Jesus sofreu. Hoje eu estava comentando em casa, dizendo assim: será que muitas pessoas puderam fisicamente sofrer mais que Jesus? Eu creio que até pode. Tiveram tanto ao longo da história, tantos ditadores malvados, tantos faraós malvados, levavam pessoas, esquartejavam na rua, amarravam em carroças, em carruagens, e iam batendo na calçada. Muitas pessoas fisicamente podiam ter sofrido mais do que Jesus. Mas o problema de Jesus não foi o sofrimento físico, foi levar toda a nossa culpa do pecado, todas as nossas injustiças, e sofrer nele aquilo que era a soma de todas as nossas injustiças. Eu não sei se você já sofreu, eu já sofri. A gente é pego, desmascarado, desde criança, quando a gente fazia uma mentira, era pego pelo pai, pela mãe, aquilo era uma dor. Quantas vezes a gente se arrepende de fazer alguma coisa, é uma dor. Quantas indignações de nós mesmos. Hoje uma grande questão é as pessoas se perdoarem a si mesmas, porque elas mesmas às vezes não se perdoam de tanta dor que há sobre que o pecado leva, né, as pessoas a sofrerem. E imagina somar tudo isso e jogar aquela culpa, aquela transferência, aquela indignação de Deus sobre aqueles pecados sobre Jesus. Então isso que é incomparável. Eu creio que fisicamente, vocês estão me entendendo, eu não quero subestimar o que Jesus sofreu, mas eu creio que teoricamente muitas pessoas podiam ter sofrido igual ou mais. Só que esse peso de culpa, essa indignação de Deus sobre todo esse resultado de culpa humana, de todas as gerações, que foi transferida para Jesus, isso que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Então, isso é uma coisa emocionante a gente saber que amor foi esse, né? Então, essa dupla imputação, e a segunda parte é também a justiça de Cristo que foi imputada a nós, né? Nos tornando assim santos aos olhos de Deus, permitindo a nossa entrada no reino dele. E em Romanos 8:1, que eu gosto muito de repetir para a minha alma mesmo ouvir, diz assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Será que agora eu fiquei tão santo assim aos olhos humanos? Quem me conhece sabe que ainda a gente tem algo a crescer, né? Mas aos olhos de Deus não há nenhuma condenação, irmãos. Ele nos vê pelo aquele sacrifício de Jesus.
Ele nos vê por essa troca aqui, essa dupla troca. Ele nos vê por isso, Ele quis nos ver por isso. É o amor dele que diz, não, eu vou fazer essa permuta, né, essa transferência, né, dessa justiça de Jesus, agora eu vou enxergar vocês justos. É uma decisão dele já tomada. Basta para nós agora ir lá e sacar, convidar os outros a ir e sacar também. Não ficar para nós lá, tem uma fortuna na conta de cada um, tem a maior riqueza possível na conta de cada um. Isso é chamado então a dupla imputação. E respondeu a pergunta, salvo como? Então, a salvação foi essa: pegar alguém que é injusto e tornar justo, que não era puro, tornar puro. Deus é santo, no céu só vão entrar santos. A gente vem de uma cultura que santos são algumas pessoas separadas, eleitas, que passam lá lá em Roma e tal. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Santos são essas pessoas ao qual foi imputada a santidade de Cristo. São nós vivos, não precisa nem passar pela morte. Nós somos os santos de Deus, escolhidos de Deus para viver com Ele e viver em adoração a Ele. E a adoração não é lá nos céus, cantando num grande coral, mas desde aqui, né, a gente ficar numa vida de adoração. Glória a Deus. Amém? Salvos mediante o quê? O próprio Efésios 2,8 diz que é mediante a fé. E em Romanos 5,1 repete, justificados, pois mediante a fé. Temos agora o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, tornados santos, tornados justos. Amém. Justificados. Alguém que não era, precisou ser justificado. Eu não era, se eu fosse justo, não precisaria ser justificado. Se você fosse justo, não precisaria ser santificado. Então, a fé é a nossa parte na salvação. Ela que permite nos tornarmos justos e reconciliados com Deus. Existia uma inimizade e a Bíblia fala que agora nós fomos reconciliados. Alguém que precisa ser reconciliado estava no plano de inimizade. E é a nossa parte da salvação. A cultura moderna não crê na justificação pela fé, apenas pela fé, que há, como está ali nos 2 versículos. É justificado, pois, mediante a fé. Em Efésios diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem religiões que são baseadas em obras, muitas religiões, e eu digo a maioria das religiões são baseadas em obras. Exemplos, Espiritismo, extremamente baseado em obras. Então são inclusive os que fazem maiores caridades, porque eles estão crendo que a evolução das almas, a salvação das almas, vai vir pelo pagamento, né, dos pecados anteriores, e aqui vão fazendo, né, mais obras para se redimirem. O catolicismo diz que a salvação é ser católico, apostólico romano, e fazer boas obras. Mas a Bíblia diz que nós somos justificados, não importa a igreja que você está. O ladrão da cruz não participou de nenhuma igreja. A gente já teve a oportunidade de levar a salvação e verem pessoas assim no último dia de vida receberem a salvação e a alegria de Deus e não passaram nem pela igreja, não tiveram oportunidade, porque basta a fé. Glórias a Deus. A gente diz muito lá em casa explicando o Evangelho, que se fosse por obras, o Bill Gates seria a pessoa mais salva. Ele sabia que ele deu 30 bilhões de dólares, defesa da AIDS na África, uma série de pesquisas é custeada pela Fundação Bill Gates. Glórias a Deus que não é por obras. Eu fico dizendo que pessoas que são extremamente carentes, aquelas pessoas que a gente vê em São Paulo, que saem às 4 da manhã, pegam um trem, aquele trem lá do subúrbio, eles não têm nem tempo para fazer, não digo obras financeiras, para fazer uma visita no hospital, ele não tem nem tempo de viver praticamente. Imagina se precisasse de obras para salvar sua alma. Mas é graças a Deus que é pela fé. Amém. Glória a
Então a cultura moderna não crê na justificação pela fé bíblica, nem pelas obras. Hoje, muitas pessoas dizem assim: não, eu sou católico. Mas você vai ver a crença dela mesmo, nem pelas obras é. Sabe, eu vou dar um exemplo. Nesse evento que teve segunda-feira, a cremação dessa menina de 16 anos, que tinha aprontado, né, de uma vida de busca dos prazeres, assim, bem ao limite. O irmão dela, de 22 anos, leu uma carta para ela, se ela pudesse estar ouvindo, na presença ali, na hora da cerimônia. Dizia que o apelido dela era Capetinho, e que ela ia numa noite em 4 festas. E nós sabendo pelo bastidores, ela tinha sido colega da minha sobrinha, que ela já estava nas drogas, que ela usou êxtase lá na hora. Os amigos dela ligaram para a minha sobrinha lá de Porto Seguro, que foi, não saiu no jornal, eu pelo menos não vi, não saiu em lugar nenhum. Diz que o fato mortis foi a aneurisma cerebral. Que você vai na internet e vê a correlação. Muitos aneurismas cerebrais são por uso de drogas, principalmente êxtase. E a menina com 16 anos, que aproveitou todo esse deleite da vida, entre aspas, né? Foi ali a conversa só, tanto do padre como do irmão, naquela conteúdo da carta, que ela estava com Deus. Ninguém falou da fé dela, nem da justificação pela fé, e nem das obras que ela fez para Deus. Só falou que ela aproveitou a vida e que ela estava com Deus. Então, hoje em dia, o que a gente vê na prática é que a justificação, a cultura moderna não crê na justificação nem pela fé e nem pelas obras, e nem na combinação de fé com obras. Hoje a justificação é pela morte. Morreu, já está em paz com Deus. Não importa se você creu, se você não creu, se você entregou a vida para Jesus, se não entregou a vida para Jesus, se você tinha uma vida com Deus, não tinha uma vida com Deus, não importa nada. Morreu, foi justificado, está lá com Deus. Tudo que uma pessoa precisa fazer para ser recebida nos braços de Deus é morrer. Essa é a cultura moderna. A morte, de algum modo, apagaria o pecado e, portanto, não haveria a necessidade da expiação dos pecados por Cristo na cruz. Então foi anulado o sacrifício de Jesus. Ele nem precisava ter vindo para essas pessoas, né? Porque elas nem precisavam crer nele, podiam ser de qualquer caminho, não precisava ser do caminho de Jesus. Mas eu não estou nem agora fixando nesse caminho. As pessoas estão agora justificando simplesmente na morte delas. Então a cegueira é tão grande, o diabo está tão hoje fazendo o cegamento tão profundo assim, que você vai num lugar, ninguém pergunta a fé da pessoa, e a primeira coisa, as orações do padre, inclusive é uma coisa assim, que eu sou engenheiro, então a gente preza muito a lógica. E o padre fez alguma coisa, uma aberração lógica, não estou falando da fé dele, mas ele chegou dizendo que de tarde falou com ela e com Deus, que ela estava com Deus, e que ela era para interceder por todos nós aqui. Como é que a Bíblia diz que os mortos não podem mais nada aqui? E eu costumo às vezes explicar para as pessoas que, graças a Deus, já pensou você no céu, enxergando todas as injustiças da terra? Será que isso seria céu? Principalmente os parentes dizem: não, meu pai morreu, está cuidando por mim. Tu imagina ele lá. Tem muitos livramentos que Deus nos dá, nem nós sabemos. Amém? Amém. Eu creio que muitas vezes a gente está passando numa avenida, tem alguém num cruzamento, que ele está vindo, os prédios estão escondendo, eu não vejo, mas ele nem está conversando, olhando no celular, ele nem viu que o sinal fechou para ele. E eu estou numa boa aqui. Já pensou o meu pai olhando e vendo ele acelerando? E meu pai preocupadíssimo ali. Meu pai que já partiu há 3 anos. Já pensou que ele está no céu, recebeu Jesus, se batizou aqui nessa igreja. Mas tu imagina se Deus desse a oportunidade de ficar me olhando. Aquele homem, num certo momento, daria tempo, travou, parou a tempo. Eu nem vi o que estava me acontecendo. Mas imagina meu pai vendo todo esse quadro. Isso seria um terror. E é isso que as pessoas ficam imaginando. Que os parentes próximos estão nos cuidando.
E na hora da cremação, o mesmo padre falou: todo mundo tem uma energia, passe, levante os braços e põe em direção ao caixão, que agora para Deus receber ela. Claro que de tarde ela estava com Deus, e na hora de queimar os ossos, também Deus ia receber ela. Eu fiquei meio tonto, onde é que ela estava mesmo, né? Mas o que eu quero mais importante ressaltar é o seguinte: a justificação pela morte. E é isso que é hoje a cultura, é uma coisa satânica, dizer: você não precisa se preparar para morrer, você não precisa estudar nada, adorar a Deus, procurar um caminho, procurar uma paz em Deus. Não, você vive a vida como você quiser, do jeito, do deleite que você quiser, pratique as obras que o seu coração mandar, que obedecer a palavra de Deus, que obedecer a vontade de Deus. Fora isso, obedeça a sua vontade. Você morreu, está justificado, vai para Deus. Quer dizer, é uma doutrina totalmente moderna, totalmente fora dos padrões de Deus. E podemos chamar então uma doutrina assim satânica, diabólica, porque ela realmente está levando as pessoas à perdição. Então, a minha alma, eu confesso para os senhores, eu saí triste dali, saí assim extremamente chocado com uma cerimônia, vendo assim os jovens aqui, chorando, né? Realmente era um sofrimento, a família um sofrimento, e não teve uma palavra de esperança para aqueles jovens que estavam ali. Saíram, viram tudo aquilo acontecer com uma menina. Alguns não vieram de ônibus, porque o ônibus ia vir, ia demorar para vir de Porto Seguro, vieram de avião. As famílias de todos aqueles jovens ali chorando, e a salvação ali, que era um momento apropriado de falar que Deus ama todos eles, e já depositou na conta de todas aquelas pessoas ali, né? E teve um culto ali, e não foi falado nada no culto sobre a salvação de Jesus. Simplesmente foi falado ali pela autoridade eclesiástica que ela estava no céu, e que só exaltou que a procura do prazer dela. Quer dizer, é bem o hedonismo que se vive hoje, a busca do prazer próprio. E a Bíblia diz: prepara-te para encontrar com o teu Deus. E eu sei, por experiência própria, toda essa busca de prazer, e todos aqui já experimentaram a salvação, podem confirmar comigo. Aonde é que leva? Satisfação pessoal? A droga leva mais a droga é um momento de satisfação, mas eu digo a vocês, e cada um que está salvo aí pode repetir também: a grande alegria é ter Deus aqui, ter paz com Deus. Romanos 5:1, podemos repetir todos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, essa paz que eles precisam, essa paz que nós não podemos frear a nossa língua. Agora, a salvação que nós já começamos a entender. Nós sabemos de que fomos salvos, né? Por que fomos salvos, né? Mediante a que fomos salvos. Agora, para que fomos salvos? Qual é a finalidade que Deus nos salvou? A primeira finalidade é para usufruirmos da nossa herança. Até os livros da Bíblia, a primeira parte é chamada o Velho Testamento. E a segunda parte, a parte mais moderna, é o Novo Testamento. Testamento já fala de uma herança. Todo testamento está vinculado a uma herança, não é verdade, irmãos? Então, há uma herança para nós. Assim como havia uma ira para nós, estava ali nos esperando uma ira que iria de vir, agora mudou, nós mudamos de situação, o status nosso mudou, há uma herança que está para nos ser alcançada. Então, 1 Pedro, podemos abrir a Bíblia, 1 Pedro, lá no final da Bíblia, capítulo 1. Agora está ficando a parte boa da questão, né? Começa com a ira de Deus, mas eu acho que até a ira de Deus para nós, eu acho uma questão até boa. Tinha uma ira
No ato da salvação, ela deixou de existir para nós. E agora, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Você veja aqui que repete, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de graça, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos: a salvação da vossa alma. Então, olha, eu vou ler mais esse 1 Pedro 1 aqui. Inspiro os irmãos a lerem mais essa nossa herança aqui, que está guardada para nós. Uma herança incorruptível, que não vai se corromper, não vai se desgastar, que está guardada para nós que estamos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, preparada para nós, para se revelar no último tempo. Então, é algo glorioso. Então, fomos salvos para isso, para receber essa herança agora como filhos, participantes da família de Deus, para sermos também, em segundo estágio, adoradores de Deus, recebendo tudo isso que nós compreendemos essa noite, toda essa ira que estava sobre nós, que foi retirada, toda essa bênção que agora está sobre a nossa vida. E como tudo isso aconteceu, não foi de graça, não foi com uma coisa muito simples, não foi com aquele sacrifício, foi com aquela transferência. Precisou um Deus de justiça, precisou que alguém pagasse aquele preço. Não ficou em aberto uma dívida. Então, a gente entendendo tudo isso, é muito mais fácil, é muito mais lógico nós sermos realmente agora adoradores desse Deus. Por isso que João 4,23, Jesus diz: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Para mim é claro que existem os falsos adoradores, aqueles que não se deram conta de tão grande salvação, então eles não conseguem, talvez eles nem estão se dando conta, mas eles não conseguem adorar, porque eles nem compreenderam o que Deus fez por eles. Eles ainda estão na ignorância, porque a hora que você entender o que Deus fez por você e para você, não tem como você ficar em cima do mundo. Não tem como. Se você compreendeu o que tinha reservado para você e o que hoje está reservado para você, não tem como você ficar em cima do mundo. Eu vejo muitas pessoas em cima do muro. A gente tem uma célula há 6 anos lá em casa. Muita gente passa pela nossa célula. Alguns ficam, se batizam, mas outros vão embora. O coração está fechado, eles não conseguem entender essa salvação. Então, por mais que a gente fale, o coração fechado não entra. Parece que está lacrado, está totalmente fechado. Então a gente tem que orar por eles, falar já não adianta mais, e eles se afastam. Alguns deles, um certo tempo depois, retornam. Glórias a Deus. E o terceiro item que eu elenquei aqui, que nós somos chamados a fazer depois de sermos salvos, é proclamar o Evangelho da salvação. Realmente comunicar essas boas novas. Em 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita,
Quando eu estou lendo esse 1 Pedro 2,9, você tome para você isso que eu vou ler. Amém? Glória a Deus. Você, porém, é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você recebeu isso? Amém. Eu recebi. Eu quero fazer parte dessa raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas a fim de proclamardes, a fim de comunicar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Esse tem que ler também. Eu acho que eu tenho que ler mais esse versículo aqui, porque ele toca muito. Porque hoje nós não precisamos de um sacerdote do antigo, da velha aliança. Hoje na nossa casa nós oramos pelos doentes, nós oramos pelos endemoniados, nós oramos por aqueles que estão oprimidos, e Deus ouve a nossa oração. Não precisa um intermediário mais, que era o papel, por isso que o papel do antigo sacerdote. Hoje está dito aqui: vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Você, meu irmão, é sacerdócio real. Na sua casa você tem autoridade contra todos os poderes das trevas. Glória a Deus. Amém? Amém. E para terminar, os sinais da salvação. A salvação é tão importante, tão relevante. Eu elenquei aqui 8 sinais, pode evidentemente ter mais sinais, que vão ajudar a nós próprios, cada um na sua consciência, irmãos. Não quero ninguém apontando o dedo aqui, muito menos eu vou apontar o dedo para você. Mas é para você mesmo verificar se o seu coração está batendo isso aí. Se isso aí é relevante para você. Quando você tem um encontro com Deus, você encontra essa salvação, você realmente dá valor para essa salvação, alguma coisa vai mudar radicalmente, ou até melhor, toda a sua vida vai mudar radicalmente. Você não tem como você ficar do jeito que você era antes. Até tem um exemplo de um pregador americano, que ele estava num congresso jovens, com umas 5 mil jovens, 5 mil adolescentes, e ele diz assim, que já pensou que se ele foi convidado, na hora daquele ministério, e ele foi convidado pelo diretor do ministério para fazer aquela preleção, e ele chegasse atrasado 1 hora, e era 1 hora que ele tinha para falar, e ele chegasse atrasado 1 hora depois, e fosse se desculpar e dissesse: não, realmente eu me atrasei porque eu estava dirigindo na estrada para chegar aqui, e com o meu carro, e bati com uma jamanta de 100 toneladas na estrada, e ela me pegou de frente, 100 toneladas, a 80 km por hora que eu estava, e a jamanta a 80 mais 80 dá 160, me pegou frente a frente, e eu realmente tive que chegar atrasado, eu não pude estar a tempo aqui. Será que a pessoa ia acreditar que ele se encontrou com uma jamanta e estava falando ali? Daria para acreditar, irmãos? Tem gente que diz que teve um encontro com Deus e a vida dele continua a mesma coisa. Que nem aquele que se encontrou com uma jamanta e a vida dele estava igual, né? Estava assim, bem pecadinho, se encontrou com uma jamanta. Disse: não, agora me batizei, agora eu sou convertido, mas a minha vida está igual, não mudou nada. Será que dá para comparar uma jamanta com a grandeza do nosso Deus? Quando Deus encontra você e você se entrega para esse Deus, a sua vida não mudou nada. Será que você se encontrou com Deus? Ou será que aquele se encontrou com uma jamanta? Eu creio que um Deus quando você se encontra com Deus, a modificação de você é muito maior. A modificação que tem com cada um de nós que está entendendo o que eu estou falando é muito maior. O seu pensamento muda, os seus valores mudam, as suas preferências mudam, o seu linguajar muda. Então, alguns sinais. O primeiro sinal: o seu ego é reduzido. Você que tinha um grande ego, você se achava o tal, eu consigo, eu faço, o seu ego é reduzido. Quando você tem um encontro com Deus, você irá se ver como um grande pecador comparado com a santidade de Deus.
Enquanto você subestimar a gravidade do pecado, não temerá a Deus. Enquanto estará satisfeito com seu próprio desempenho, iludindo-se que irá satisfazer o Deus Santo. Isaías é só um exemplo, tem muitos na Bíblia, de pessoas que tiveram encontro com Deus. Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha o que Isaías se depara com Deus diz. E eu creio que muitos de nós já se questionaram: mas como é que eu pensava antes? Como é que eu agia daquela maneira? Vocês concordam comigo? Amém. Glória a Deus. Então, esse é o primeiro. O segundo, você se vê como um forasteiro nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos como um estrangeiro e forasteiro nesse mundo, nesse sistema de valores corrompidos. Aí você começa a entender tanta maldade. Como é que você compactuava com isso? Como é que você assistia aqueles programas humorísticos tão desavergonhados? Como é que você participava de tantos eventos que não tinham nada a ver com Deus, que ficavam debochando na realidade com Deus, de acordo com aquelas atitudes ali praticadas? Então você se sente fora de muitos ambientes, você não tem mais como participar. Não é a igreja que vai proibir, não é o pastor que vai proibir, você vai dizer: não, meu lugar não é mais aqui. Se você teve encontro com Deus, você mesmo, Deus vai falar contigo: aqui não é o teu lugar, meu filho. Eu não te criei para você participar desses lugares. Terceiro, você é livre do pecado. Você agora tem liberdade para dizer não ao pecado, para resistir ao diabo, pela presença do Espírito Santo. Não é pela vontade de uma igreja, de um pastor, novamente repito, é pela presença de Deus em você. Quarto, você quer mais intimidade com Deus, você tem desejo de adorá-lo, de servi-lo, de aprender como é que funciona esse Deus. Hoje de tarde eu estava lendo, eu tenho vários livros lá em casa, estudando melhor o que era a ira de Deus. E a ira de Deus é fruto do amor de Deus. Você, quando entender a ira de Deus, você vai ficar mais apaixonado por Deus. Eu fiquei mais apaixonado por Deus hoje de tarde. Quinto, satisfaça com o Senhor. Nosso pastor Samuel vive repetindo o Salmo 37 e os 5 verbos: confia em Deus, agrada a Ele, entrega a Ele, as coisas a Ele, descansa nele e espera nele. Isso tudo vai trazer um resultado de paz com Deus e com os homens próximos. Então, é o Salmo 37, satisfazendo-se com o Senhor. 6, é cheio da influência divina. Você é uma pessoa agora motivada, você agora é uma pessoa entusiasmada. Entusiasmo, tel é teologia, é Deus, tel. Entusiasmo, esse tu vem do grego, in é dentro. É Deus dentro de você, entusiasmado. Ter Deus dentro de você, ou ser inspirado por Deus. Então, se você está cheio desse Deus, você vai ser cheio da influência dele. Você vai ser notado. Olha, o montanha é diferente. Aquele montanha que duvidava de Deus lá no início, hoje o montanha é uma pessoa entusiasmada. O 7, vence as circunstâncias do diabo. Ele é perseverante, ele fica no olho do prêmio que vai ser alcançado lá, a vida eterna. Ele não vai ficar, o foco dele vai ser aquela vida eterna, vai ser agradar aquele Deus, e vai ter dificuldades, mas ele vai vencer as circunstâncias. Vai vir as perseguições, mas ele vai vencer as perseguições. Então ele vai ser uma pessoa vencedora. Isso é alguns sinais da salvação. O último sinal é praticar o bem, é fazer boas obras, não como uma causa da salvação, mas agora como resultado da salvação. Ele vai ser generoso com os outros, ele vai ser generoso na obra de Deus. Eu me lembro que na nossa casa, lá em 3 meses, nós já queremos: pastor, onde é que tem envelope? Eu quero ser dizimista. As minhas filhas já nem entendiam direito, mas com o nosso exemplo, já quiseram pegar o envelope e davam lá uma parte da mesada, já o dízimo sobre a mesada. Então, você é um sinal da salvação. Se você agora ficar inerte a essas coisas, ficar inoperante dentro do reino de Deus, não vou comprar uma Bíblia, não vou dar um convite da Donep, pagar um convite da Donep para uma colega de trabalho, então é um sinal que você não está no item 8 aqui.
você não está com essa influência divina. E esses sinais da salvação são para você se analisar. De repente você ainda tem, dessas 8 áreas aqui, tem 2 áreas que estão, que você diga, não, essa área eu preciso crescer. E eu digo para você que Deus está sempre numa posição de nos perdoar as nossas fraquezas, o nosso atraso. Às vezes nós estamos muito rápido numa dessas áreas e muito atrasado em outra área, mas Deus está sempre querendo, sempre nos dando uma nova chance. E é o Deus da segunda chance. Então, essa é uma noite de salvação. Eu até comentei de manhã que a gente entendendo mais a salvação, você vai ser mais evangelista. Você vai entender mais o que Deus fez por você. Você vai poder ficar mais entusiasmado para passar para os outros. Amém? Eu sei que essa noite aqui é um potencial de ganhar muitas almas. Pode ser almas que estão aqui presentes e aquelas que ainda estão fora, mas que potencialmente agora vão ser ganhas por vocês mesmos, por nós mesmos. Amém? Então eu queria fazer um convite. Nós vamos cantar uma canção, aquela Autor da Salvação, pode ser? E eu queria fazer um convite às pessoas que ouviram essa mensagem. E pelos sinais aqui, não é um sinal, irmão, um sinal que você está fraco, que você ainda está com uma tendência de fazer e não fez, que você vai dizer, não, eu não estou salvo. 1 ou 2 sinais, não é isso. Mas se você olha aqui, a maioria dos sinais não representa nada hoje na sua vida ainda, eu queria que você tomasse uma decisão no seu coração. Isso precisa uma coragem. Não é um ato simples, é uma salvação que foi uma grande salvação, não uma salvação simples, é algo eterno para a sua vida, é uma herança incorruptível, e você tomar uma posição, e quando você estiver de pé, cantando essa música, você já faça uma entrega, Pai, eu quero essa salvação para mim, e você que tenha no seu coração, que você tem alguma fraqueza em algum desses sinais, você venha aqui na frente. E você que fez essa oração, quer essa entrega também, você também compareça aqui na frente que nós vamos orar. Vocês entenderam? Então vamos cantar.
Amém, irmãos? Queria botar essa tela. Aqueles sinais da salvação. Eles são uma forma de Deus falar conosco em que áreas a gente precisa melhorar. Todos nós, algumas áreas nós estamos mais fortes, outras áreas nós estamos numa caminhada. Então, no seu lugar, a gente também tem uma palavra de salvação que está em Romanos 10, versículos 9 e 10, que diz: se com a nossa boca confessares que Jesus é Cristo, é o Salvador, o Senhor, e crermos no nosso coração, seremos salvos. É uma noite de salvação. Explicamos aqui o que é a salvação, e agora falamos que é pela fé, é crermos no nosso coração. E a gente, Deus está me falando que tem muita gente que está crendo essa noite. Amém? Então nós vamos fazer uma oração, quero que toda a igreja repita. Eu sei que alguns já fizeram, nós vamos repetir. É uma confirmação dessa aliança com Deus. Repita comigo. Meu Deus, meu Pai, eu entendi esta noite a grande salvação que tu realizaste por mim. Eu, pela fé, recebo o teu Filho Jesus na minha vida, meu Senhor, meu Salvador. Me faz agora uma pessoa nova, uma nova criatura, que tenha intimidade contigo, e queira te agradar todos os dias da minha vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que quem fez essa entrega sentiu no seu coração que hoje foi um dia que foi revelação para a sua vida, que algo mudou na sua vida, que você entendeu o que Jesus fez por você. Você até pode estar batizado e não tinha entendido ainda, e você pode estar entrando hoje na igreja aqui e também não tinha entendido. Que você levante a mão onde você está. Que você hoje entendeu a salvação, que você agora sente que é de Deus agora. Você pode levantar a mão. Amém. Então nós pedimos às pessoas que tiveram essa convicção no coração, que passa aqui na frente, e nós vamos orar, interceder, porque um dia a Bíblia diz que quando um homem se arrepende dos seus pecados, e há salvação, a festa no céu. Então eu creio que Deus, pela presciência dele, já tinha visto esse momento, tem festa no céu nesse momento, porque Deus de ordem, então já tinha ordenado a festa, porque sabia da noite de salvação. Então eu vou orar, vou pedir o pastor Rogério que também depois ore aqui comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, por tão grande salvação que tu fizesse lá, naquele dia, lá na cruz, por cada um de nós, Senhor, e que essas pessoas que hoje receberam no seu coração o teu Filho Jesus, que o nome delas são escritos no livro da vida, e que jamais serão retiradas de lá. Nós te agradecemos, dando louvor ao teu nome, Senhor, por tudo aquilo que tu já fizesse, pela maravilhosa luz que tu nos colocasse, Senhor. Tu nos coloca essas pessoas para nós amarmos também, para elas aprenderem mais de Ti através das nossas vidas. Use a nossa igreja aqui, Senhor, para edificar a vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém, Senhor. Pastor Rogério, queria que o Senhor procurasse, quem fez essa oração pela primeira vez, procurasse o pastor. Nós vamos dar uma literatura para você agora no final do culto, e as pessoas que fizeram pela primeira vez, levante de novo a mão. Vocês podem passar a primeira vez, estão aqui pela primeira vez. Vamos passar ali na sala, ganhar uma literatura. Tem alguém mais? Meu filho. Estão pela primeira vez hoje? Não.
Pastor Rogério é uma bênção. Então, eu queria agradecer, irmãos, e essa palavra que fique nos nossos corações. Quem quiser o e-mail desse material, você pode escrever ou falar comigo, me dar o seu e-mail que eu posso também mandar para você. Então, em nome de Jesus, agradeço.